Bom dia, turma, tudo bem? Vamos lá no livro didático, disciplina de matemática, unidade 4, medidas de tempo e movimentação. Anote no relógio da imagem o horário em que suas aulas começam. Então, vamos lá. Qual é o horário que a nossa aula inicia? Às 7 horas e 30 minutos, ou seja, às 7h30. Nós iremos fazer um ponteiro menor indicando o 7, que é a hora. Agora, nós precisamos indicar os minutos. Nós podemos contar os minutos de 5 em 5 para chegar até 30, sendo que os minutos iniciam aqui no 12, que vale 0. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, quando o ponteiro maior apontar para o 6, ele estará marcando 30 minutos. Às 7h30, que é o horário que inicia a nossa aula. No calendário, escreva o dia, mês e ano que você está fazendo essa atividade. Quarta-feira, o mês de maio e o ano de 2020. O que você acha que o desenho que aparece no quadro está indicando? Ele está indicando o percurso, ou seja, o caminho da escola até a padaria. Você aproveita bem o seu tempo? Medindo o tempo. Calendário. O ser humano, no decorrer da história, sentiu a necessidade de medir o tempo. No início, o tempo era baseado em ciclos do cotidiano, como o dia e a noite, as mudanças da lua e as estações do ano. O calendário foi criado para indicar o tempo em dias, semanas, meses e anos. Grife essa parte, pois é muito importante. Você viu o calendário de 2021? Lá na unidade 1. Veja novamente aqui. O ano 2021 e os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós estamos aqui em maio. Agora, complete as lacunas. A semana tem? Quantos dias a semana tem? E quais são os dias da semana? Vocês irão colocar aqui. O ano tem quantos meses? E os meses podem ter quantos dias? Lembrem-se que os meses não têm as mesmas quantidades de dias. Eles podem ter 30, 31, 28 ou 29 dias. Escreva o nome dos meses que tem. No primeiro pontinho, vocês irão escrever o nome dos meses que tem apenas 30 dias. Em seguida, o nome dos meses que tem apenas 31 dias. E depois, o nome dos meses que tem 28 ou 29 dias. É verdade que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais, o dia 29. E quando isso acontece, dizemos que o ano é bissexto? Sim, moçada, isso é verdade. Conectando consciências. O planeta Terra leva cerca de 24 horas, um dia, para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Esse movimento dá origem ao dia e à noite. E ele leva 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano, para dar uma volta completa ao redor do Sol. Juntando essas 6 horas por um período de 4 anos, 6 mais 6 mais 6 mais 6, temos 24 horas, ou um dia. Esse dia a mais é que dará origem ao dia 29 de fevereiro. Quando isso acontece, temos o ano bissexto, com 366 dias. Pessoal, essa agora é sua vez, nós não iremos realizar, porque precisaríamos estar em sala com a participação de todos, certo? Igual ou diferente. 12 de outubro de 2021 é igual a 12 de 10 de 2021? Se você disse sim, acertou! Complete o calendário com o mês em que estamos. Que mês nós estamos mesmo? O mês de maio e o ano de 2020. Letra A. Qual
é o número do mês que estamos? B. Há quantos dias nesse mês? C. Em que dia da semana começa este mês? D. Há quantos domingos neste mês? Relógio. Diariamente consultamos um relógio para saber se estamos adiantados, dentro do horário ou atrasados para algum compromisso, como a escola, por exemplo. Imagine se cada um chegasse ao colégio na hora que quisesse. Para facilitar o cotidiano, o ser humano passou a marcar o tempo de muitas maneiras diferentes. Os povos antigos fizeram nós em cordas, observaram a lua, o nascer e o pôr do sol. Basearam-se na sombra projetada do sol. Criaram as famosas clepsidras, nas quais a água passava de um recipiente a outro. Utilizaram ampulhetas. Todos esses exemplos foram formas de marcar o tempo. Na primeira imagem, nós podemos ver o relógio de sol, ao lado a ampulheta e, por fim, o relógio de pêndulo. No século XVII, o cientista alemão Christian Huygens inventou o primeiro relógio de pêndulo. O que é um pêndulo? O pêndulo é um objeto pendurado num ponto fixo e que oscila, ou seja, balança em movimentos de vai e vem. Essa invenção foi se aprimorando, ou seja, melhorando, no decorrer dos séculos. Atualmente, encontramos diferentes tipos de relógios. Observe alguns a seguir. Existem dois tipos de relógio bastante comuns. Relógios analógicos são os relógios que têm ponteiros, como estes. Relógios digitais são os relógios que mostram horas com algarismos, como estes. Quem é Santos Dumont? Santos Dumont e o relógio de pulso. Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação, precisava cronometrar nas experiências que vinha fazendo o tempo do voo das aeronaves. Os relógios convencionais da época ficavam no bolso, presos a uma corrente. Isso exigia o uso das mãos para conferir a hora, impossibilitando de tirar as mãos do manche. Santos Dumont encomendou ao joalheiro Louis Cartier um modelo que ficasse fixo ao braço e facilitasse o controle cronológico. A necessidade trouxe a novidade. Horas. Como vimos, um dia tem 24 horas, mas um relógio analógico de ponteiros só apresenta números de 1 a 12. Isso acontece porque podemos dividir o dia em dois períodos de 12 horas. Observe a seguir. Nós podemos observar. Na primeira imagem, nós podemos perceber que está amanhecendo, pois a menina está despertando, se levantando. E na segunda imagem, está à noite e ele está dormindo. Após meio-dia, as horas também podem ser lidas da seguinte maneira. 13 horas, que é 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, 16 horas, 4 horas da tarde, 17 horas, 5 horas da tarde, 18 horas, 6 horas da tarde, 19 horas, 7 horas da noite, 20 horas, 8 horas da noite, 21 horas, 9 horas da noite, 22 horas, 10 horas da noite, 23 horas, 11 horas da noite e 24 horas, meia-noite. Observe a hora marcada no relógio analógico a seguir. O relógio está marcando 9 horas. Se fosse antes do meio-dia, diríamos 9 horas da manhã. Se fosse depois do meio-dia, diríamos 9 horas da noite ou 21 horas. A maioria dos relógios digitais mostra 24 horas do dia. Observe. 9 horas, ou seja, é no período da manhã, antes do meio-dia, e aqui 21 horas, no período da noite, depois do meio-dia. Na letra A, o relógio pode estar marcando às 5 horas da manhã ou às 17 horas. Os demais é com você. A invenção do relógio. Houve um tempo em que o ser humano tinha todo o tempo do mundo. Não havia dia, hora, minuto, segundo. O amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Mas, de repente,
Não sei o que deu nessa gente. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. Carrancudo dizia: brincadeira tem hora. Uma hora a gente se encontra, existe hora para tudo. Lógico, só pode ser ele o inventor do relógio. Número 1. O texto traz algumas expressões. Escreva o significado de brincadeira tem hora e existe hora para tudo. Com essas frases, o que ele quis dizer? Número 2. No texto também aparecem as palavras minuto e segundo. Você sabe quantos minutos tem uma hora? E quantos segundos tem um minuto?